Olá, eu sou o Logan Nobre, sejam bem-vindos à aula 21, medindo o desempenho do programa, que está dentro do módulo 7, Avaliação e Melhoria. Esta é uma aula do curso Como Criar um Podcast, da ideia ao primeiro episódio, disponível na plataforma UFPR Aberta. Nesta aula, a gente inicia o módulo de avaliação e melhoria, né, que é uma etapa bem importante e fundamental para garantir um programa de podcast evoluindo constantemente. Que se você parar no tempo, querido, já era. Os teus ouvintes vão te abandonar, tá? Você vai ficar falando aí pro vento. Então, vamos focar aqui em como medir o desempenho através de métricas e continuar sempre melhorando. Para você fazer isso, você tem que coletar e analisar dados que podem te permitir aí entender o impacto do seu conteúdo, como que a sua audiência está avaliando, está se identificando ou não com esse conteúdo, o que funciona, o que não funciona, e descobrir oportunidades de crescimento de forma estratégica. Pode parecer difícil tudo isso que eu falei, mas não é difícil, tá? As plataformas oferecem esses dados para a gente. É só você ler. Dá um trabalhinho, né? A vida não é fácil, a vida não é um morango. Porém, quando você tem paciência, você consegue fazer. E é isso que a gente vai aprender aqui neste módulo. Existem diversos tipos de métricas, mas a gente vai focar aqui nas principais. A primeira é o número de downloads e a taxa de crescimento, que são duas coisas que são divulgadas juntas, tá? Geralmente nas plataformas. E elas mostram o tamanho e a saúde do seu programa. A segunda e o segundo ponto, a segunda métrica, é a taxa de retenção, que ela revela quantos ouvintes permanecem engajados ao longo de um episódio. Terceira é a localização geográfica, que te ajuda a entender de onde seus ouvintes são, abrindo portas aí para conteúdos mais personalizados. Continuando aqui, a gente tem a taxa de conversão do seu call to action, né, do seu CTA, que a gente já citou aí várias vezes nas aulas anteriores. O CTA, né, essa taxa de conversão do CTA, ela mede o quão eficaz é um pedido que você faz à sua audiência. Em seguida, a gente tem os comentários e classificações, que são um feedback bem direto, assim, bem importante, bem valioso, né, que a gente tem nas plataformas. E por fim, tem a integração de ferramentas analíticas. São alguns sistemas, alguns serviços que muitas vezes gratuitos, né, na maioria das vezes gratuitos, que as próprias ferramentas oferecem para você acompanhar todos esses números que eu falei. Tem plataforma que ela oferece essas coisas que eu falei separadamente. Tem outras que, além de oferecer separadamente, juntam tudo e já te dão análise, te dão um texto curtinho explicando. Você tem X% do público na idade XYZ. A maioria dessas pessoas está concentrada na região ou no país ou na cidade Y. Os interesses deles são tananana. E esse público gostou mais dos episódios tananana. Já te dão um resumo, já te dão uma análise. Algumas ferramentas, né, algumas plataformas de hospedagem têm ferramenta para fazer isso. Mas a maioria não tem não, tá? Você tem que fazer você mesmo, analisando cada item. Beleza. E a gente vai aqui focar um pouco mais no Call to Action, né, no CTA, pois é uma ferramenta bem importante de engajamento. E você quer que seu público se engaje, você quer que seu público tenha interesse no seu programa. O CTA é um convite direto que você faz para o seu ouvinte para que ele realize uma ação específica. E o grande objetivo do CTA dessa ação é transformar quem apenas ouve em um participante ativo, né, em uma pessoa que forma uma comunidade com o seu programa. A gente vai ver um exercício sobre isso agora para aprender a fazer o CTA. E no nosso exercício prático de hoje, a sua tarefa é escrever um roteiro para 3 CTAs, cada um com um objetivo diferente. No primeiro, o foco é gerar engajamento, como pedir respostas nas mídias sociais, pedir comentários. No segundo, o objetivo é coletar feedback para melhorar seu programa. Por exemplo, você pode convidar as pessoas a responder uma pesquisa. O terceiro CTA, o foco é uma ação externa. Por exemplo, direcionar as pessoas a clicar em um link para o site do seu programa ou para o seu site mesmo, o site do host no caso. Quando você for escrever esses roteiros de CTA, lembre-se de algumas boas práticas de CTA, para você ser claro e direto naquilo que você está pedindo, né? E para você ter mais chance de sucesso, não apenas pedir uma coisa qualquer. Por fim, eu quero que você varie os seus CTAs ao longo do tempo. Essa é uma dica bem importante. Tem programa
que pede a mesma coisa, o mesmo CTA em todo episódio. E o CTA é: curta, compartilhe esse episódio nas plataformas digitais, nas mídias sociais. Nananana. A pessoa, o host, já fala isso cansado. Já fala isso de um jeito sem paciência. E quem está ouvindo percebe esse jeito sem paciência, percebe esse jeito. A pessoa não vai fazer aquilo, a pessoa não vai clicar, não vai compartilhar, não vai recomendar, porque se nem o host está acreditando naquilo que ele fala, então o meu conselho para você é: fala como se fosse sempre a primeira vez. Mesmo que você repita um CTA várias vezes, vários episódios, fala como se fosse sempre a primeira vez. É a mesma coisa que quando a gente recita porque, né, é um texto decorado, quando a gente recita a abertura e o encerramento do programa. Quando eu faço aqui a abertura da aula: olá, meu nome é fulano, o título da aula de hoje é esse, o módulo é esse é um curso da plataforma, nanana. É um texto que eu falo igual para todos os episódios, para todas as aulas. Eu só mudo o nome da aula e o nome do módulo. O resto é igual. O encerramento é a mesma coisa. No encerramento eu só mudo o número da aula. O resto é igual. Mas eu não falo assim, desse jeito, como se eu estivesse morrendo, desmoronando. Não. Eu falo com energia. Eu falo como se eu estivesse falando qualquer outra parte da aula. Porque é assim que tem que ser, né? Tá bom? Então fica a dica aí. E outra coisa, como está dito aí no último item, varie seus CTAs ao longo do tempo para não cansar a audiência. Gente, não peça sempre a mesma coisa. Cada episódio peça um CTA diferente. No episódio, tu pede para a pessoa clicar no link do seu site. O outro episódio pede para a pessoa compartilhar nas mídias sociais esse episódio. No outro, pede para a pessoa deixar um comentário. No outro, pede outra coisa. E assim vai. Ai, logo eu não tenho criatividade para pedir uma coisa diferente toda vez, eu só quero pedir duas coisas. Beleza. Cada episódio você pede uma dessas duas coisas. No episódio você pede a coisa A, no próximo episódio você pede a coisa B, no próximo episódio você pede a coisa A de novo. E vai. Você não vai ficar pedindo a coisa A em todos os episódios, ou a coisa B em todos os episódios. Ou pior, pedir a coisa A e a coisa B juntas em todos os episódios, porque vai ficar um CTA gigante. Quando acontece isso, a pessoa não ouve o episódio até o fim. Quando você começa a falar que é um encerramento, pum, a pessoa desliga. Passa pro próximo episódio. Ou para de ouvir. Porque ela já sabe que você vai ler um texto gigante e chato. Tá bom? Então, cuidado aí com o seu CTA. É isso, a gente fica por aqui. O seu próximo passo é ler o texto da aula 21. Eu sou o Logan Nobre e te vejo na próxima aula. Até mais.